Você que é tão questionadora, tem coisas na sua religião que você discorda? Que eu discordo, Tipo não. assim, nesse ponto eu concordo com a minha religião, com as escrituras. No calvinismo eu não sei. É cristianismo, é Bíblia É Sagrada, Bíblia. é Antigo e Novo Testamento, grego e hebraico, é isso, assim. Tá, mas tem algum dogma, alguma regra, alguma coisa que você discorda? Fala assim, bom, desse ponto eu concordo com muita coisa, eu vou seguir isso aqui, mas isso aqui eu acho que exige uma certa adaptação que ainda não aconteceu, então eu vou viver de forma diferente. Tá. A nossa natureza leva pra isso. As pessoas gostam de, pô, isso daqui eu discordo da Bíblia, então eu vou tirar da minha vida, né? E não, eu não sou assim, porque pra mim a Bíblia, a palavra sagrada, ela é literalmente um manual de fé e prática. Então eu tenho que acreditar que é aquilo e eu vou viver aquilo. Mesmo se eu falar, mas Deus, por que isso daqui não faz muito sentido na nossa sociedade? Mesmo, entendeu? Eu tenho esses questionamentos internos Você e eu tem? luto diariamente contra isso. Então, não, exatamente isso que eu quero saber. Mas, assim, eu tô numa fase agora, atual, que eu tô mais de boa, assim, sabe? Eu tô mais Deixa eles alinhada. escondidos embaixo do tapete. Tipo, porque a gente acredita, na própria palavra fala, né, que existem mistérios celestiais, que a gente só vai saber quando a gente se encontrar com Cristo, entendeu? Entendi. Após a morte. E aí eu faço as perguntas lá, uma listinha de E várias qual que perguntas. Fala uma delas aí. Ó, é um tema delicado, que o calvinismo acredita, que é a predestinação, tá? Que existem pessoas que são predestinadas à salvação. A gente acredita basicamente que a graça é irresistível. Se você for uma pessoa que vai ser salva, Deus vai vir até você de alguma forma e você não vai conseguir negar a Deus. Você pode, tipo, ir voltar pro pecado, ter a sua vida lá, mas você vai acabar voltando pra Deus. A predestinação é o seguinte, existe um número de pessoas que são eleitas. Então, se você, por exemplo, não é um eleito, você pode, tipo, ser mó da hora aqui na Terra, mas você não vai pro céu, entendeu? Nossa. Essa é o grande dilema. E aí o arminianismo, que é uma corrente do protestantismo, eles acreditam que não tem isso, que não existe predestinação. Já os calvinistas acreditam que existe predestinação, entendeu? Que existe um número certo de pessoas. E aí entra na questão da justiça. Se a população mundial está aumentando também os predestinados? Então, já teria um número certo, né, de acordo com Deus. Já Então, foi. Deus, assim, já pensou em tudo isso, Entendi. entendeu? Ele já A tem evolução noção já veio junto. ele já tem noção de quantas pessoas iam, enfim, nascer e morrer e tudo mais. Tá. Mas essa é uma coisa que realmente Eu estava a gente joga tentando pra... aqui costurar isso que você falou com a ciência, né? Porque, de certa forma, é uma pergunta que acontece muito na ciência, assim. Existe o livre-arbítrio ou predeterminismo, né? Aquela pergunta famosa, A gente não né? acredita em livre-arbítrio também, é outro problema. E existe essa pergunta na ciência também, assim como na religião, como na filosofia, assim como em tudo. Minha visão científica / filosófica para essa questão é que existe um mix, mas existe um predeterminismo. Se você analisar a questão genética, ela é um predeterminismo. Ela é um não acreditar em certo predeterminismo é você negar as raízes genéticas. Então, vou imaginar essa história aí do céu e do não céu, né? Não sei se você chama de inferno ou não, mas vamos imaginar do céu e do não céu. Então, se por acaso a pessoa nasce com uma genética específica aonde ela vai ser um pouco mais observadora, mais altruísta, mais empática, mais compaixão, é uma pessoa que ela já nasceu com a genética dela focada para isso, porque a genética nasceu com mais receptor de ocitocina, onde ela pode se colocar mais no lugar do próximo, então ela pode ajudar mais o próximo, enfim. Isso tem sentido, ela pode ter vindo com esses genes que justificam que ela vai para o céu. Então é um predeterminismo que ela vai para o céu. Então daria para justificar isso com a ciência, entendeu? Agora, a única questão é, e as pessoas que vieram predestinadas para ir para o inferno? Né? Será que essas pessoas realmente não têm volta? Assim, eu gostei muito dessa colocação religiosa e dá para fazer um match com a ciência. Agora, as pessoas que estariam no meio termo, inclusive, eu sempre conto essa história, né, dos campos de concentração na Segunda Guerra, que o Viktor Franklin, que foi um autor que estava no campo de concentração, ele era um psiquiatra e ficou narrando o que acontecia com as pessoas, com a cabeça das pessoas, com a moral, com a ética, né? E toda vez que o ser humano é colocado numa situação de extremo desafio, ele expõe o melhor e o pior lado dele. Ele expõe realmente quem ele é, ele expõe a essência dele. Então, toda vez que você tira um ser humano do conforto, a chance que você vai ver aquele ser humano por transparência é muito maior. E isso vale também para o poder. Tanto o poder quanto o caos mostra quem a pessoa é. Então, o Viktor Frankl ele fez um relato para mostrar assim, o que acontecia com essas pessoas durante esses campos de concentração. E aí ele viu que, por exemplo, mais ou menos uns 20% das pessoas elas eram sempre boas, elas nunca iam ser corrompidas. E depois a gente pode pegar uma pesquisa neurocientífica um pouco mais recente que diz exatamente a mesma coisa, que eles fazem uma pesquisa mostrando, inserindo assim
um comportamento para aquela pessoa trapacear num jogo. E 20% das pessoas nunca vão trapacear. Então, essas pessoas provavelmente vão ser as predestinadas para ir para o céu. E aí, outros 20% sempre vão trapacear, independente da situação. Tipo, a situação não faz o ladrão. Elas sempre vão trapacear. E os outros 60%, elas vão agir conforme o contexto. Que aí sim estaria um mix aí de pré-determinismo com livre-arbítrio. A única coisa que eu não consigo encaixar nessa sua teoria é cadê esses 60%? Sim. Não, mas a questão é que, assim, a gente vive sempre em luta entre a nossa natureza, a nossa carne, enfim, o lado espiritual. Então, por exemplo, tem um case na Bíblia que foi o ladrão da cruz. O cara fez, assim, perdão da palavra, cagada a vida inteira. Ele era um ladrão, ele era um criminoso. Só que no final da vida ele se arrependeu e ele esteve presente no céu com Deus. Então, assim, não é muito disso de acordo com o que você faz. Existe uma coisa que é a livre agência e existe outra coisa que é o livre-arbítrio. Nós, do calvinismo, a gente acredita que as únicas pessoas que tiveram livre-arbítrio, que é, literalmente, você poder escolher entre fazer o bem e fazer o mal, foram Adão e Eva, apenas. Porque desde que eles acabaram optando pelo pecado, o pecado agora faz parte da nossa natureza. E um negócio básico disso é você ver, você não consegue ficar 2 dias sem pecar. Tudo te leva ao pecado. Fofoca, mentira, enfim, qualquer tipo de coisa. E tudo, você não consegue ficar. A gente tenta. Não, eu sou cristã, eu tento diariamente, é a minha luta. Na verdade, eu não isso consigo. vai depender do que você considera pecado, né? Não, mas dentro da Bíblia, fofoca é pecado. Não, tudo bem, mas eu tô dizendo assim, tem gente que considera pecado comer uma carne de proteína animal. Então, o cara mesmo com um retiro no Nepal, ele vai caçar um peixe, ele vai estar pecando. Sim. Não, e aí o outro considera pecado arrancar uma planta para ele comer, vai estar pecando, não vai conseguir. Não, mas se você tem, por exemplo, levando em consideração a moral judaico-cristã, você tem aquelas determinadas coisas que são pecado, você tenta não fazer aquilo, não dá. Você pode não ser cristão, você não vai conseguir. E eu sou cristã e eu não vou conseguir fazer, na verdade eu vou pecar, você entendeu? Vai pecar. Exato. Então é uma coisa que tá na nossa natureza, tá enraizado, sabe? Esse é o grande desafio do cristão. E a livre agência é você poder agir de modo correto, por exemplo, vou lá, faço uma caridade privada, esse tipo de coisa a gente faz, mas a gente sempre acaba pecando, porque desde a queda, desde a opção do pecado, enfim, com o fruto e tudo mais lá no Éden, isso faz parte de nós, entendeu?